Olá, querido amigo do canal! Tudo bom com você? Espero que você esteja bem, que você esteja pronto para falar de NFL. Antes da gente falar do tema desse vídeo, não esquece, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e considere se tornar um membro do clube do canal com muito conteúdo exclusivo para você. Bom, vamos lá! Veio à tona um capítulo do livro do Seth Wickersham, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? O livro que sairá em setembro chamado American Kings, A Biography of the Quarterback. Não é um livro sobre o Caleb Williams, sobre vários quarterbacks no passar dos anos na NFL, tá? Mas ele tem uma passagem aqui que vazou que retrata meses antes do draft e fala sobre a dúvida de Caleb Williams em ir para o Chicago Bears ou não. O quarterback da franquia não queria tanto assim ir para Chicago. E muito passava pelo pai dele, né? O senhor Carl Williams. Mas a gente vai falar do pai dele daqui a pouquinho. Uma frase que tem no livro do Caleb Williams é: será que eu quero ir para lá? Eu não penso que consigo isso com o Waldron. O Waldron, para quem não lembra, era o Shane Waldron, coordenador ofensivo do ano passado. Tá? O pai dele falava assim para os agentes: eu não quero que o meu filho jogue nos Bears, meses antes do processo do draft. Então, assim, o coach staff contratado não agradava o Caleb Williams, tá? E o pai dele claramente não queria que ele fosse para lá. O pai dele falou que os Bears eram um cemitério de quarterbacks, para onde os quarterbacks vão para morrer, segundo nas palavras de Carl Williams. E o Carl Williams estava tão focado em criar alternativas que ele foi falar com o Archie Manning, Archie, não o Archie Manning, pai do Peyton e do Eli. Para quem não lembra, o Eli em 2004, né, ele não quis ir para os Chargers, e aí rolou aquela troca. Ele foi para os Giants e o Philip Rivers acabou indo para os Chargers naquele ano. Tá? Eles deixaram muito claro que ele não jogaria pelos Chargers. Tá? O Carl Williams, não contente com isso, ele se encontrou com advogados e agentes, tá? E chegou a considerar que o seu filho poderia assinar com a UFL. Olha que loucura é isso, cara. Tá? Para ser um agente livre em 2025. E ele falou muito sobre os contratos escalonados de calouro. Que ele falou que o time lá pode ficar com o jogador até por 6 anos, porque vem os 5 anos contratuais, mais a tag. Ele fala em 8, eu não entendi muito por que 8, né? Mas pelo menos 6 anos ele ficaria na equipe. E ele calculou centenas de milhares de dólares perdidos. A frase dele é: o cap para calouros é inconstitucional. E aí ele fala que é a pior pedaço de M, né, que ele já viu. É o pior da história dos esportes. Aí, seu Carl Williams, eu preciso explicar uma coisa pro senhor. O senhor, aliás, explicar não, né? Só relembrá-lo. Toma um golinho no meu café. Diz que esfrie. A NFL, o senhor sabe que ela tem um CBA, né? O CBA é um acordo coletivo firmado com o sindicato dos jogadores. Quando o seu filho começou a jogar futebol americano no high school, o CBA já existia, os CBAs já existiam, porque ele é renovado de 10 em 10 anos, o salary cap já existia, tá? O salary cap dos calouros, tá? Já existia quando o seu filho entrou na universidade. Então aí o senhor quer que o mundo inteiro se adeque ao Caleb Williams. Ok, vamos lá, do jeito que ele tá falando, parece que o Caleb Williams vai ganhar $100 para jogar as temporadas de calouro. Não é por aí também, né? É preciso controlar um pouquinho aqui essa chanha, não sei se na região de vocês fala chanha, tá? Mas aqui se fala muito. Essa obsessão por dinheiro. Dinheiro é importante, o jogador merece ganhar. Eu entendo que a franquia ganhe muito dinheiro, mas calma lá, ninguém tá falando como se seu filho fosse ficar na miséria. Fora que
Ele pode assinar qualquer acordo comercial, sendo uma escolha número 1 do draft. Então acho que o senhor Cal Williams também, um pouquinho exagerado nas palavras, um pouquinho de bom senso faltou. Mas o que surpreendeu aqui é a seguinte afirmação, que depois do encontro com os Vikings, né, no Combine do ano de 2024, o Caleb se encontrou com o Kevin O'Connell, né? O Caleb chegou pro filho e pro pai e falou: eu preciso ir pros Vikings. Pô, isso aqui além de tudo do Caleb Williams ter amado o Kevin O'Connell, me denota um cara que tem um plano muito claro para quarterbacks, um cara que sabe do que tá falando na posição de quarterback no Kevin O'Connell. E eu acho que isso pro torcedor dos Vikings pesa muito nesse momento. Pensem comigo, o Kevin O'Connell chegou, com o Kirk Cousins o time foi aos playoffs, tá? O Kevin O'Connell conseguiu fazer o Sam Darnold jogar muito bem ano passado, tá? Em 2023, o time foi competitivo com vários quarterbacks ruins após a lesão do Kirk Cousins. E agora o time tem um quarterback que tá indo pro segundo ano, que não jogou no primeiro por conta de lesão também, que o Kevin O'Connell dizia que tinha um plano muito bom para ele. Tinha um plano muito claro. Tá aí. O Caleb Williams amou os planos do Kevin O'Connell e o Kevin O'Connell tá entregando resultados com os quarterbacks. Quando o Matthew Stafford venceu o Super Bowl lá no Los Angeles Rams, quem estava na comissão técnica como coordenador ofensivo? Kevin O'Connell. Então, assim, é um cara que eu acho que merece um pouco mais de reconhecimento na liga. E eu acho que, além dessa questão aqui do Caleb Williams, né, ter adorado ele e tal, e eu acho normal o cara chegar e dizer assim, eu quero ir pra tal time. Ele tá falando com o pai dele, ele não chegou na mídia, pegou um microfone e falou, olha, eu quero ir pros Vikings e não pros Bears. Não acho nada demais nisso, tá? Então, assim, é muito interessante pro torcedor dos Vikings isso aqui, tá? E o pai dele disse, vamos fazer isso acontecer. Só que assim, gente, a gente precisa lembrar, né? Vikings, Bears, rivais divisionais. Essa troca dificilmente ia acontecer. Imagina o Ryan Poles troca, os Vikings pegam o Caleb Williams e ele se torna o grande quarterback da liga. Não ia correr esse risco. Fora que ele também precisava pegar um quarterback, ele precisava dar uma resposta na posição de quarterback, né? Mas tem mais coisa nessa conversa aí, eu falo depois do recado da Insider, nossa patrocinadora oficial. Se fosse só uma camiseta, ela não faria tudo isso. Conforto térmico, sempre fresquinho. Durável de verdade, olha aqui, ó. Tá? Não desbota. Tô lavando a minha faz bastante tempo e a cor permanece intacta. Antiodor? Tô sempre cheiroso. E ela tá sempre macia com aquele toque gostoso. Passar? Nem sei o que é. 6 tecnologias, uma só peça. Não é só uma camiseta. É a Tech T-Shirt da Insider. Quer uma notícia melhor? Com o cupom Chiodini, você tem 15% de desconto nela e em todo o site da Insider. Corre, aproveita, o link tá na descrição do vídeo. E aí vem aquela coisa, o Caleb até falou nisso, em ir para os Vikings e tal, mas o Ryan Poles foi muito claro. O Ryan Poles deixou muito claro para eles que, ok, nós vamos te draftar no matter what, não importa o que aconteça. Né? Tava lá com o bilhetinho, igual no draft day, né? E depois de uma visita pré-draft nos Bears, acho que o Caleb mudou um pouquinho a visão dele em torno da franquia, em torno de tudo, né? É muito mais do que um coach staff, é muito mais do que um GM, é uma franquia como um todo, né? É uma cultura como um todo. E falou pro pai dele, eu posso fazer isso por esse time, eu vou para os Bears. E aí ali se selou, o pai dele deu uma sossegada, pelo que a gente entendeu. E é isso. Mas Caleb Williams não deixou de soltar faíscas contra Matt Eberflus e Shane Waldron. Tá? Não deixou de soltar faíscas contra os dois, né? O head coach e o coordenador ofensivo da temporada passada. Ele disse que várias vezes assistiu filme sozinho e que ninguém lhe deu as instruções do que ele deveria assistir. Tá? Abre aspas, ninguém me disse o que eu deveria assistir. Eu apenas tive que assistir sozinho. Tá? Gente, vamos lá. Vocês vão me dizer, mas o Caleb Williams não sabe assistir vídeo.
Uma coisa é você assistir um vídeo no high school, outra no college football, e com certeza o Caleb Williams assistia, mas quando você chega na NFL, tá? Imagina que você tem, sei lá, um leque e ele tá assim, esse leque faz assim, ó, abre, tá? É muita coisa, é muita informação, o tempo é super curto. É sim obrigação do coach staff para com um calouro o ajudar nessa parte, dizer, olha, nessa terça-feira você vai ver o jogo de domingo, na segunda, aliás, você vê o jogo de domingo. Acho que o Chase Daniel colocou um vídeo explicando justamente como era a rotina do Drew Brees e dele como reserva do Drew Brees, né? Ó, isso. Na quarta você vê tal coisa. É muito complicado, tá? É um descaso com algo que a franquia pagou muito caro, né? No sentido de ser o principal ativo da franquia, a tentativa da franquia de encontrar o seu franchise quarterback, tá? Então eu acho que ficou mais que provado que muito bad coaching ano passado lá em Chicago. Como isso vai repercutir tudo isso? Eu acho que é muito simples. Se o Caleb Williams virar o franchise quarterback, conseguir ser um cara melhor que os seus antecessores, conseguir ser o cara que a franquia espera, tudo isso vai virar uma pilha de cinzas, sabe? Ninguém vai dar bola. Agora, se o Caleb Williams, daqui 3 anos, né, ficar a dúvida, os Bears devem renovar com ele ou não sabemos se ele é o nosso franchise quarterback, essa história sempre vai voltar à tona e sempre será uma pequena mácula nessa trajetória. É isso então, minha gente, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, valeu e tchau.